A paz do Senhor, irmãos, nós vamos começar nesta noite o nosso culto, louvando e adorando ao nome do Senhor, que você possa se conectar com Ele, aonde você estiver. Amém? Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu.
Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. A esperança que temos
nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida e que o milagre dele vai acontecer na sua vida. Sua casa, é motivo de grande alegria de saber que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. É motivo de grande alegria saber que existe uma ferramenta que nos permite estar juntos, aunque estamos separados. É motivo de grande alegria saber que a igreja não parou, que a igreja ainda continua viva, que a igreja ainda continua compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado em seus corações. E neste dia é motivo de alegria. E é sobre isso que eu quero falar com você que está em casa, que nos assiste agora nesse momento. O Senhor tem falado muito ao meu coração acerca da alegria, que é uma coisa que tem faltado aos nossos corações, porque os nossos olhos têm visto e parece que nada está funcionando. Nós conseguimos enxergar apenas o problema, a pandemia, a economia. Como será que vai acontecer? Os desempregos, as pessoas que estão na rua, como é que está acontecendo? O mundo está um caos. Mas nessa história toda, nós temos que entender que havia pessoas também que passavam por problemas e elas não desistiram, elas permaneceram com a sua alegria intacta. E aí, nesse dia eu quero começar orando junto com você, para que o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações nessa tarde a sua palavra, a sua alegria, o seu gozo, que através dessa oração o Senhor possa estar restaurando nesse dia a nossa alegria. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer uma vez mais, Senhor Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu que essa ferramenta, Senhor, fosse tão abençoada e abençoadora, Senhor. Porque assim podemos estar juntos, Senhor, unidos, Senhor, com os nossos irmãos, não fisicamente, Senhor, mas no mesmo Espírito, Senhor. Eu te peço que essa palavra, Senhor, seja nessa tarde uma palavra de ânimo, de incentivo, Senhor. Uma palavra de fortalecimento nesse dia, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus essa palavra entre nos lares, nos corações, faça morada, mas também que aconteça uma mudança, uma transformação. Senhor, nós sabemos que a nossa alegria não está condicionada, ela é incondicional, Senhor. E por isso, Deus, nós devemos nos alegrar em Ti, em quem Tu és. Renova-nos, Senhor, nessa tarde. Usa a minha vida, Senhor Deus, como um instrumento Teu nessa tarde, para falar aos corações, Senhor, das pessoas que nos assistem nesse momento, Senhor. Nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor venha tirar toda a distração do nosso coração e da nossa mente, Senhor. Que possamos tão somente nos concentrar naquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia, Senhor. Nós te agradecemos pela tua infinita bondade, o teu amor e a tua misericórdia para este dia que se renova todos os dias. Obrigada, Senhor Jesus, que a tua presença esteja conosco, nos restaurando por completo, Senhor, nesse dia. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu fui desafiada. E eu falei, Senhor, o que compartilhar com as pessoas nesse dia? O que falar aos seus corações? E aí, sempre que nós somos convidados para falar algo para alguém, o Senhor trata primeiro em nós. Trata primeiro conosco. Fala primeiro aos nossos corações. E um tema que está muito forte em meu coração, ou uma palavra, é a palavra alegria. No domingo, nós estávamos reunidos com os alunos do CTM e fizemos com os alunos o que representa a Páscoa para você. E aí, quando veio para mim a pergunta, me veio várias palavras na mente e eu falei vida. Aí a moça já falou assim, mas vida alguém já falou. Você precisa dizer uma outra palavra. Aí eu lembrei da palavra alegria que o Senhor já tinha falado comigo durante a semana. E eu falei alegria e saiu uma alegria bem forte. Pois é, meus irmãos, eu quero pedir ao Senhor e interceder pela vida de vocês hoje à tarde, que o Senhor renove a sua alegria.
Amém? Por isso eu quero compartilhar com vocês um texto de uma carta que particularmente eu gosto muito, que é conhecida como a Carta da Alegria do Novo Testamento. É a carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Vou compartilhar com vocês, nós vamos caminhar um pouquinho sobre essa carta, que para mim é maravilhosa, é muito especial, eu a amo muito. E eu dei um tema para essa pequena reflexão de hoje, alegria incondicional. Por quê? Você já achou? Glória a Deus por isso. Eu digo para você que você possa meditar um pouco mais nessa palavra. Ler essa carta aos Filipenses, porque é uma carta linda. Inclusive, é aquela carta que nós extraímos várias frases. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Assim. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. É uma carta que existem várias frases bem conhecidas nossas e é uma carta motivadora. Diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos ao Senhor. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Nós sabemos que essa carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Nós conhecemos um pouco da sua longa história, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, um homem muito importante, um homem culto, que conhecia muito bem a lei, era zeloso com a lei do Senhor e por isso perseguia os cristãos, não admitia em hipótese nenhuma que o Senhor Jesus fora o Messias anunciado. Era um conhecedor, era um homem culto, que havia estudado e aprendido sobre a lei, zelava pela lei e se dizia amante da lei, a tal ponto de perseguir aqueles que se diziam cristãos. Então nós conhecemos um pouco sobre a história desse homem, mas um dia esse homem passou de um homem poderoso e perseguidor a ser um homem perseguido por amor ao Evangelho. O zelo dele agora se tornava por amor ao Evangelho, a Cristo. Como nós sabemos, ele teve um encontro real, pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E esse encontro mudou completamente o curso da sua história, da sua vida. Passou agora a ser perseguido por amor a Cristo. E esse homem que passou a ser perseguido, ele sofreu muito por amor ao Senhor Jesus. Mas aí estava a sua alegria. Ele se alegrava no sofrimento, por saber que a alegria dele não estava na condição em que ele estava vivendo, mas no propósito da condição, que era que todos pudessem conhecer o Evangelho. E nós vamos ver um pouquinho mais na frente essa alegria de Paulo. Então ele escreve essa carta aos Filipenses, que é uma carta um pouco mais pessoal. Ele amava a vida dos filipenses, ele ajudou na plantação dessa igreja. Nós sabemos que essa igreja foi plantada, havia um grupo de irmãos que estavam ali orando, irmãs, e ali não havia uma sinagoga. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para um lugar que ele queria. O Senhor direciona em uma visão à noite, ele vê um homem macedônico e diz: passa a Macedônia. E ali ele encontra umas mulheres orando aos sábados, e ali
começa uma igreja. Nós sabemos que Paulo estava sempre pregando nas sinagogas, né? Mas ali não havia uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga precisava ter 10 cabeças de homens, que fossem homens casados, e ali não se podia ter uma sinagoga, e Paulo encontra essas pessoas orando. Essa igreja foi feita, né, plantada por Lídia, a vendedora de púrpura, depois aquela mulher que adivinhava, depois o carcereiro que pergunta a ele o que é necessário para ter a vida eterna. E essa igreja, meus irmãos, nunca abandonou Paulo. Ele escreve a essas igrejas para demonstrar a sua gratidão, porque aquela igreja estava com ele em todos os momentos. Ele fala: vocês estiveram comigo em minhas algemas. No momento mais difícil para Paulo, a igreja estava com ele. Quando a igreja oferta para ele, quando ele estava preso em Roma, por estarem com ele em todas as situações. Paulo, ele escreve também relatando algumas circunstâncias que ele estava passando, mas Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Provavelmente ele estava preso ou em Éfeso, alguns defendem que era em Cesareia, outros dizem que mais provável ele estava preso em Roma. Então aí a gente começa a observar que a alegria de Paulo realmente era incondicional. Não dependia da situação em que ele estava vivendo. A alegria dele estava tão somente em fazer a vontade do Senhor, que o evangelho fosse conhecido. A alegria dele estava em participar do sofrimento de Cristo, por amor a Cristo, para que outras pessoas pudessem ter o gozo e a alegria que Paulo tinha no Senhor Jesus. E aí ele escreve essa carta para animar aos filipenses que estavam passando por uma perseguição. E nesse dia eu quero animar você. Eu quero dizer para você que o desejo do meu coração é que o Senhor venha trazer ânimo e força ao seu coração. Que não veja a situação em que nós estamos passando hoje, mas que vocês coloquem então somente a sua visão no Senhor. Coloquem todo a sua perspectiva de tudo isso que está acontecendo em quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Deus já fez grandes coisas, meus irmãos. Deus está fazendo grandes coisas e Ele fará grandes coisas. Paulo, ele escreve essa carta para animá-los. E eu, nessa tarde, estou trazendo essa palavra do Senhor para animar-nos. Não olhem para a situação, mas olhem para o Deus da situação. O Deus da situação, Ele pode, sim, fazer com que toda essa situação seja revertida em um só momento. Mas Ele também quer que exerçamos fé e confiança nele. E aí nós estamos vendo que esse homem estava preso, sofrendo, mas escreve para animar aos que estavam livres. Por quê? Porque a sua liberdade, a sua confiança, a sua alegria não estava na condição, mas estava no gozo e o deleite do Senhor. E aí nós vemos que Paulo começa essa carta, já começa orando em favor dos filipenses. Ele vai dizer no verso 1, capítulo 1, agradeço ao Senhor, agradeço a Deus quando me lembro de vocês, por causa da cooperação de vocês. Esse missionário estava agradecendo à igreja, ao mesmo tempo que estava animando a eles a passarem por essa situação, ele estava agradecendo. E aí ele vai dizer aquela famosa frase que nós conhecemos: o que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor Jesus começou a boa obra em nós. De que maneira? E é motivo de alegria, trazendo a salvação. E é isso que Paulo diz aos filipenses: aquele que começou a obra da salvação em vocês é fiel para cumprir até o dia da sua vinda. Aquele que começou a salvação em você, glória a Deus por isso. É motivo de nos alegrarmos no Senhor. Nós somos salvos, o Senhor está preparando uma morada para nós. Alegre-se no Senhor por causa disso. Então aquele que começou a boa obra em você, a obra da salvação, vai completá-la. Jesus vai voltar para nos buscar. Isso é motivo de alegria. Paulo está aqui começando essa carta, animando aos irmãos de Filipenses: olha, aquele que começou a boa obra da salvação em vocês vai voltar. É só um tempo que nós estamos passando e logo estaremos com Ele no gozo eterno. Vai passar. Então somente confie no Senhor, porque vai passar.
E aí, um pouquinho mais lá na frente, Paulo vai dizer que fala sobre as suas lutas. Ele está escrevendo e falando das suas circunstâncias. Também ele fala aquela frase bem bonita para os filipenses: olha, não se preocupem com o que está passando comigo, não se preocupem com as algemas, não se preocupem com o meu sofrimento. E aí eu imagino Paulo lá, né, falando sobre isso, e dizia: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa a situação que nós estamos vivendo hoje, coloque os seus olhos no Senhor. Paulo vai dizer isso mais um pouquinho lá na frente, né? E aí, no capítulo 2, Paulo vai dizer a segunda coisa que faz parte da sua alegria. Vimos que a alegria dele era a vida dos filipenses e ele estava grato ao Senhor por isso. Aqui no capítulo 2, verso 2, não precisa você procurar, eu leio. Completem a minha alegria. Completem a minha alegria. É que vocês possam ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, que nada façam por egoísmo ou ambição. Olha, a segunda coisa que esse homem fala que é prazer e alegria para ele, é que os irmãos vivam em união, que eles possam estar juntos. Essa era a alegria de Paulo. E o que é que o dicionário fala acerca da alegria? Porque Paulo fala que o contentamento dele, a alegria dele era isso. O dicionário vai dizer que a alegria é o estado de extrema satisfação. É um sentimento de contentamento ou de prazer. Então, meus irmãos, quando Paulo está orando pelos filipenses, agradecendo ao Senhor pela vida dele, ele está expressando essa extrema satisfação. Quando Paulo está dizendo que vocês completem o sentimento de contentamento em mim, a alegria em mim, ele está dizendo: olha, se vocês estiverem juntos, com o único propósito, com o único pensamento, vocês estão provocando essa plena satisfação em mim. Olha só, minha gente, a satisfação desse homem estava nos planos para a eternidade. Que a nossa alegria nessa tarde, que o nosso olhar, que a nossa perspectiva esteja voltada para a eternidade, para algo que o Senhor está preparando para cada um de nós. Eu motivo você a pensar nisso nessa tarde. Senhor, a minha alegria, o meu estado de satisfação, de contentamento, de prazer, está na minha salvação, naquilo que o Senhor já fez por mim, naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que o Senhor ainda vai fazer pela minha vida. E ele segue falando, né, que vocês sejam humildes. O Senhor Deus nos deu o maior exemplo, o Senhor Jesus, de humildade, que vocês estejam juntos. Essa é a minha alegria. E aí a segunda coisa que nós percebemos que causa essa extrema satisfação em Paulo é que os irmãos estejam com um único propósito. E nada façam com egoísmo ou com ambição, mas que façam tudo para glorificar ao Senhor. E aí também nós vamos ver que caminhando por esses capítulos, nós vamos ver que a outra visão de Paulo acerca da alegria é que os irmãos possam praticar a alegria, possam ser renovados com essa alegria. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele fala para os filipenses terem a plena confiança em Cristo. Também era a terceira visão de Paulo acerca da alegria. Era que ele pudesse passar para os filipenses e que os filipenses pudessem ter a plena confiança em Cristo. Que nessa tarde, meus irmãos, nós possamos ter a plena confiança em Cristo. Porque certamente, quando nós temos essa plena confiança em Cristo, de quem Ele é, do seu sofrimento, do que Ele fez naquela cruz, das suas promessas, certamente a nossa alegria será renovada. E essa era a terceira visão de Paulo acerca da alegria, que os filipenses pudessem ter a plena confiança em Cristo. E aí ele vai dizer no capítulo 3, verso 1: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Por 16 vezes ocorre essa palavra, ou
simular ou de forma em outras palavras, mas com o mesmo sentido, com o mesmo, o meu ponto falou aqui para mim, mais ou menos com o mesmo sentido, 16 vezes ocorre nessa carta, com esse mesmo sentido, a palavra alegria. Alegre-se, completem a minha alegria. Nós vamos ver que por 16 vezes aparece essa palavra de forma diferente. Escrevo-lhe de novo as mesmas coisas e não é cansativo para mim, é segurança para vocês. Que vocês possam depositar a sua total confiança nele. Que nessa tarde, meus irmãos, nós possamos ter a plena confiança em quem Jesus é e o que ele tem feito. E Paulo vai dizer para nós que o que traz a satisfação para ele, essa extrema satisfação, esse contentamento que causa tanto prazer nele, é conhecer a Cristo, poder participar da sua ressurreição e do seu sofrimento, tornando-se como ele em sua morte, para que de alguma forma possamos alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí nós chegamos no capítulo 4. Paulo, antes do capítulo 4, finalizando o capítulo 3, ele vai dizer uma frase que é muito conhecida nossa e eu marquei aqui também para compartilhar com vocês nessa tarde. Prossigo para o alvo. Eu gosto muito desse versículo que ele fala, né? Ele fala para os irmãos, prossiga para o alvo. Então, a alegria de Paulo também era participar do sofrimento de Cristo, para que Cristo fosse conhecido. E ele fala para os filipenses, olha, a guarda do palácio sabe por que eu estou preso aqui. Eles sabem por que eu estou aqui. Ou seja, Paulo aproveitava todas as oportunidades para expressar a sua extrema alegria e contentamento, até para os guardas. Eu gosto muito. Prossigo para o alvo. Irmãos, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o que está adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Ali estava a visão de Paulo, ali estava a meta de Paulo, ali estava o contentamento, o gozo e a alegria de Paulo. Prosseguir para o alvo. Se esquecendo das coisas que ficaram para trás, de tudo que ficou para trás, ele prosseguia. Que nessa tarde, nesse dia, nós possamos prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a chamada celestial. E que esse seja o nosso maior tesouro, contentamento, anelo, desejo, lutas. Senhor, um dia eu estarei com o Senhor. E como diz lá em Apocalipse 21, tudo isso aqui vai passar. Então estaremos com Cristo e haverá uma nova vida para nós. E tudo se fez novo. Não mais pandemia, não mais tristeza, não mais dores, não mais lutos. Alegria eterna com o Senhor Jesus. Para isso nós temos que prosseguir, para isso nós temos que caminhar para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, que nós possamos tirar um pouco a nossa visão do que está acontecendo no mundo hoje e colocar a nossa perspectiva, expectativa e visão no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Prossigamos para o alvo. Então, o que nós então vamos aprender com essa carta? No capítulo 4, para finalizar essa reflexão de hoje. O que nós vamos aprender? Nós aprendemos que a alegria é uma plena satisfação, né, em algo. E aí o autor aqui ele vai dar alguns exemplos. Nós vamos estar felizes quando, né? Com essa plena satisfação quando? Eu apresentei o meu projeto, o chefe aprovou, eu estou feliz, eu estou alegre. Né? Isso deu certo, comprei a minha casa, eu estou alegre. Então nós
condicionamos a nossa plena satisfação a algo ou alguém. É tanto que quando nós estamos de luto, e aqui o luto não é só uma perda de um parente, uma morte, mas qualquer perda significativa para nós nos dá a sensação do luto. Porque o luto é uma perda significativa. É aquilo que eu já não tenho mais, que era significativo para mim. Então, eu estou triste. Porque eu condicionei a minha alegria. E nós aprendemos com Paulo que a alegria não é condicional, é incondicional. Por quem Deus é. Nós devemos depositar a nossa alegria por quem Deus é. Mas aí nós aprendemos que a nossa alegria, ela vem do Senhor. E por isso nós devemos estar constantemente felizes pelo que Deus fez por nós, pelo que Deus está fazendo por nós, pela nossa salvação. Que é esse o motivo de gratidão de Paulo e que ele vem trazer para os filipenses. Aquele que começou a boa obra em você é a boa obra da salvação. Que possamos ver, conhecer, prosseguir conhecendo ao Senhor, porque é motivo de alegria. Alegre-se sempre. E aí nós vamos aprender 4 verdades com a carta de Filipenses. Nós vamos aprender, primeiramente, que Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está animando, ele está motivando, ele está trazendo para os irmãos uma motivação a um que estava preso, limitado, não podia fazer muita coisa. Talvez um lugar escuro, sujo, nós não sabemos bem. Mas ele não estava condicionado. A alegria dele estava no Senhor. E aí nós então vamos aprender que com Paulo que a nossa alegria ela está depositada tão somente no Senhor e na sua obra de redenção e naquilo que ele fez e naquilo que ele está fazendo por nós. A alegria de Paulo era que o Evangelho e Cristo fossem conhecidos e para isso ele doou toda a sua vida. E o que é que causa alegria em nós hoje? O que é que nós podemos aprender então com Paulo? Ele começa o capítulo 4, no verso 4, dizendo: alegre-se sempre no Senhor. Essa palavrinha sempre, ela é um advérbio. E aí o Senhor dicionário me diz que é uma palavra que, de forma que podemos entender que é algo que é em todo tempo, a toda hora. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Irmãos, não importa a situação que vocês estejam passando, não importa o problema que vocês estejam passando, sempre, a todo tempo e a toda hora, alegre-se em quem? É nas pessoas? É no meu marido? É na minha esposa? É na minha mãe? É no meu pai? É na minha condição que eu estou hoje? É no meu chefe? Não. A nossa alegria em todo tempo e a toda hora tem que estar no Senhor. Porque se a nossa alegria estiver condicionada, meus irmãos, então realmente eu não sei, eu não conheço o Deus Todo-Poderoso. Então Paulo vai dizer, olha, não importa a situação que vocês estão passando, alegre-se a todo tempo e a toda hora no Senhor, de um modo contínuo. Senhor, eu sei que eu não tenho agora isso, mas pela fé e pelo que a tua palavra me diz, que eu posso não ver, mas eu sei que o Senhor pode fazer, que assim é a nossa fé. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai prover. Por isso eu já estou alegre, porque eu sei que o Senhor vai cumprir. Eu sei que o Senhor vai fazer. Então a nossa alegria deve estar no Senhor. Por quê? Primeira coisa, porque a nossa alegria vem do Senhor. Ela é a nossa força. Neemias 8:10 vai dizer isso. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. E aí ele vai dizer a famosa frase, né? Que nós a conhecemos, mas às vezes não praticamos, porque a nossa alegria está condicionada a pessoas, a lugares, a bens. Ele vai dizer, portanto, não vos entristeçais. Por quê?
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, em Deus, eu tenho alegria e força, porque a alegria vem dele. Em Deus, eu tenho alegria e ações de graças, que aí Paulo vai dizer, que é o segundo princípio bíblico, ou verdade bíblica, né? Que a nossa força vem do Senhor, que a nossa alegria é transformada em força, porque o Senhor nos dá a sua força. A nossa alegria vem do Senhor em forma de ação e graça, que é o que Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5, no versículo 6, na verdade, né? Ele vai dizer, no versículo 4, sejam, alegre-se sempre no Senhor. Por quê? Porque a nossa força vem dele. Depois nós vamos ver que Paulo vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguém ansioso aí com essa pandemia, sem poder sair de casa? Não precisa levantar sua mão, que você está em casa, eu não vejo você. Mas eu posso dizer que sim, causa ansiedade. E aí os psicólogos entram em ação e dizem, olha, vocês precisam fazer isso, crie uma rotina, faça isso, faça aquilo. Tem um psicólogo que eu gosto muito dele, ele cuida do missionário, ele fala, crie uma rotina para você. Mesmo você estando em casa, crie uma rotina, desperte pela manhã, tire o pijama, faça tudo como se fosse um dia normal para você. Isso vai diminuir a sua ansiedade. E é verdade. Mas Paulo, aqui, ele já falava que naquela época já existiam pessoas ansiosas. E aí ele nos dá uma dica. Ele fala, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, né? Se você está, apresente ao Senhor em oração e súplica a sua ansiedade, mas com ação de graças ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, agradecendo, Senhor, não vejo, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, obrigada por isso, obrigada por aquilo, Senhor, obrigada pela minha família, obrigada pela minha casa. Eu sei, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer pela fé e eu já agradeço ao Senhor. Então, em Deus nós temos alegria e força. Em Deus nós temos alegria e gratidão, com ação de graça. Apresenta ao Senhor, Senhor, eu já estou assim, Senhor, eu não posso mais, Senhor, o que é que eu faço? Oração e súplica diante do Senhor. Além de você criar uma rotina, dentro dessa rotina, coloque a sua súplica e oração ao Senhor, mas com coração grato por tudo que Ele já fez. Alegria e paz. Se nós fizermos tudo isso que Paulo está nos ensinando aqui, nós vamos ter alegria e paz, porque ele vai dizer, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo fala muito sobre a mente. A nossa mente, por muitas vezes, é um campo fértil para destruir a nós mesmos. Ela pode trabalhar negativamente e o nosso corpo sente. É tanto que Paulo ele vai dizer, renove a sua mente, para que você possa desfrutar, conhecer, provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí ele termina dizendo, olha, renove a sua mente, renova o seu coração, né? O Senhor ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento está causando um caos. A pandemia está em caos, mas eu estou aqui, firme no Senhor, sabendo que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedi ou que eu penso, porque Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí Paulo vai dizer que em Deus nós temos alegria e renovação da nossa mente. Aí ele vai dizer, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Claro que eu estou parafraseando, Paulo não fala isso aqui, mas eu vejo dessa forma. Olha, eu estou dizendo para vocês que não andem ansiosos, que tenham a força do Senhor, a alegria nele, porque é nossa força. Estou dizendo para vocês que essa paz vai invadir os seus corações e a sua mente. Mas eu quero acrescentar ainda para ajudar você. Finalmente, irmãos, ele vai concluir.
tudo o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, tudo que for puro, que for amável, que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós temos que estar renovando a nossa mente com a alegria, sabendo que a força vem do Senhor, que é Ele que renova, com ação de graças, tendo a paz. Tudo isso nós estamos aprendendo com Paulo. E aí ele diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam. E aí eu quero finalizar essa mensagem dando essa dica que veio de Paulo, do Senhor, para nós nessa tarde. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, que vocês receberam, ouviram e viram de mim. E a paz estará com vocês. Paulo nos ensinou algumas coisas hoje, deu algumas dicas para nós do que nós devemos fazer nesses dias. E aí ele fala: olha, que vocês coloquem em prática tudo que vocês ouviram hoje. E com isso eu termino essa breve reflexão. Talvez eu falei um pouquinho demais, mas eu acho que a palavra do Senhor, ela se renova aos nossos corações, né? E é bom aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor e aprender com aqueles que sofreram, mas que tiveram a sua alegria renovada pelo Senhor, como diz Neemias, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não fique triste, não olhe para a situação, não olhe para as coisas que estão acontecendo. Esqueçam-se dessas coisas, mas coloquem tão somente os seus olhos voltados para o Senhor. Renove-se nessa tarde, que você possa renovar a sua alegria no Senhor. Eu quero terminar essa breve reflexão. Meu ponto já está dizendo que não foi tão breve assim. Mas que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. E o desejo do meu coração para você que está assistindo nessa tarde é que possamos aprender com esse missionário, com esse apóstolo, que a nossa alegria, ela é condicional, porque ela é incondicional, porque ela vem do Senhor e ela traz para nós força. Era essa força que estava com Paulo para ele caminhar em meio aos açoites, aos naufrágios, em meio às prisões, às suas limitações, mas era essa alegria no Senhor que tinha as suas forças renovadas. Que hoje, nessa tarde, a nossa alegria esteja condicionada na força que vem do Senhor e não ao que nós estamos vendo, ou à falta de algo ou alguém. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, nesse dia, que o Senhor abençoe você e que renove a sua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo, por esse renovo. Agora nós estamos renovados. Nós te pedimos inicialmente que a tua palavra falasse conosco, e a tua palavra falou ao nosso coração. E agora, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que ouvimos nesse dia, tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que aprendemos, Senhor. Nos ajuda a colocar toda a nossa alegria no Senhor, a condicioná-la em Ti, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo. Senhor, nessa tarde eu peço que em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, guarde o coração dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Senhor, eu te peço que o Senhor possa renovar a alegria aos seus corações, Senhor. Essa plena satisfação em Ti, Senhor, que é incondicional. Não depende da condição, não depende do que eu estou vendo, mas de quem o Senhor é nas nossas vidas. E que essa alegria seja renovada em Ti, porque o Senhor nos dá a força necessária para caminhar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Tchau. Um abraço. A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.